Olá, finalmente nós chegamos ao nosso mini curso Ação Social e Voluntariado. Nós tentamos fazer uma transmissão ao vivo, mas não foi possível, tivemos alguns problemas técnicos. Resolvemos então desta forma fazer apenas a apresentação dos slides e estar passando para todo o grupo o conteúdo que nós havíamos prometido, ok? Bom, primeiramente nós queremos dizer que no título aqui do slide está Igreja e Ação Social, porque nós originalmente fizemos esta apresentação para igrejas, né? Todavia, nós estendemos este curso a pessoas de outras religiões e também pessoas até que porventura não tenham religião, não nos importa, né? Todas as pessoas que se interessam pela ação social estão aptas a participar desse treinamento, né? Mas alguns termos aqui que eu utilizei nas apresentações são assim voltados dentro do contexto da igreja, e até especificamente da igreja evangélica. Então, vocês que pertencem a outra igreja, são católicos, espíritas, enfim, vocês tenham compreensão, né, que às vezes a gente usa alguma expressão, mas não se ofendam com nada. E se alguém porventura ficar ofendido, passa um e-mail para mim, para eu poder apresentar alguma explicação, tá bom? Vamos lá então. O primeiro slide aqui fala sobre a AGES, que é a Agência Evangélica de Ação Social, que é um site que nós abrimos há uns quase 10 anos atrás, na finalidade de proporcionar cursos de capelania e também compartilhar essas nossas experiências na área de ação social. O Igreja Atuante é um projeto mais novo, é um projeto de site, um portal, onde nós colocamos também alguns resumos de projetos de forma prática também, abordando cada situação e procurando dar alguma ferramenta para quem se interesse de aplicar. Nós vamos começar falando sobre a parte da cidadania, né? Mas antes disso, antes de falar sobre isso, como muitos não me conhecem, a grande maioria, eu queria me apresentar, né? Então eu me chamo Daniel, eu sou pastor desde 1985 pela Igreja de Deus em Cristo no Brasil, embora eu não exercesse pastorado, eu trabalhasse sempre na ação social, onde nós já em 85 tínhamos orfanato, já trabalhávamos com missões no norte do país, na cidade de Vilhena, em Rondônia. Mas em 83 ainda, quando eu saí de São Paulo para ir para o trabalho missionário, eu trabalhava no MAP, lá na São João, no caso. O pessoal que é de São Paulo conhece bem o MAP. Eu trabalhava lá, eu morava neste prédio que você está vendo aí, nesta figura ao lado direito. Era um prédio confortável, tinha piscina, playground, eu só tinha um filho na época, que era o Fábio. Minha esposa e eu, a Irene, tínhamos uma vida bem tranquila, né? Bem sossegada. Mas nós tínhamos um desejo de trabalhar com ação social. Isso já estava conosco há muito tempo, porque eu conheci a Irene, eu tinha 16 anos, ela tinha 19. Então nós namoramos, noivamos e casamos quando eu tinha 20. Então em 83, nós já tínhamos alguns anos de casado e continuávamos com esse mesmo desejo, né? O desejo que nós tínhamos quando éramos solteiros ainda era de ter filhos adotivos. Nós tínhamos essa vontade, tanto ela quanto eu. E por fim nós casamos, dali uns 3 anos, nós não tínhamos filho ainda, então nós adotamos o Fábio. E fomos muito felizes nisso, inclusive. Mas, gente, eu não quero falar sobre adoção. Nós temos algo sobre adoção, exclusivamente sobre isso. Nós morávamos aqui nesse prédio, tínhamos esse desejo de sair. E quando foi em 83, nós saímos. Antes disso, em 81, eu já comecei a trabalhar com capelania no Carandiru. Eu era um auxiliar de capelania do pastor Rubem dos Santos, o reverendo Rubem dos Santos, que inclusive é falecido, foi um homem que me ensinou muito lá. E nós já trabalhávamos nessa área de capelania, que também eu não vou falar sobre isso agora, porque é motivo de um outro treinamento também que nós temos sobre a capelania prisional. Então, em 83, o que a gente fez? Reuniu a família, nessa foto central, você pode ver um monte de gente ali. Eram alguns familiares, alguns amigos. Nós nos reunimos, fizemos uma espécie de uma reunião de despedida. E nós saímos então daquele prédiozinho da esquerda e fomos morar naquele barraquinho da direita, que você está vendo aí. Essa foi a nossa moradia lá na cidade de Vilhena durante alguns meses. Era um barraco de 3x3 e minha esposa, eu e meu filho ficávamos ali. Nós tínhamos pegamos uns bancos, né, que haviam na igreja, colocamos os bancos ali, colocamos um colchão em cima
e colocamos uma rede por cima do colchão onde meu filho dormia, né? Então foi um período assim muito interessante também. Outra coisa que também não vamos detalhar, porque é evidente que em qualquer outro momento nós contamos essa história toda. Mas fomos para lá e passado algum tempo, depois de nós desenvolvermos no ano de 84, por exemplo, nós fomos em 83, mais ou menos outubro de 83, em 84 nós fizemos várias atividades, fizemos evangelismo na praça, trabalhávamos na prevenção ao abuso de drogas, tivemos programas radiofônicos também, mas em 85 nós abrimos o orfanato. A primeira criança que veio para o orfanato foi a filha que nós adotamos, que é a Keila, né, nossa filha. E aí vocês veem um punhado de crianças, que é uma outra história também muito longa, como é que a gente lidou com tudo isso, né? Aí nós tínhamos 30 crianças que dependiam de nós, sem ter uma igreja, sem ter uma organização qualquer por trás que pudesse nos dar alguma subsistência. Eu tinha que pedir muitas vezes as coisas e era muito complicado. Mas foi muito bom, e não foram apenas essas 30, mas foram mais de 300 no decorrer de alguns anos que nós ali estivemos e trabalhamos, né? Então isso foi assim o nosso início lá em 83. E de lá para cá nós temos estado sempre envolvidos com ação social de uma forma ou de outra em vários tipos de projetos. Na verdade, tudo aquilo que nós ensinamos, que nós procuramos dar exemplos aqui, nós temos a oportunidade de ter praticado. Essa foto que eu incluí aí, gente, é para mostrar a minha filhinha, que ela veio com 5 meses, aquilo, que ela está aí na foto da esquerda, você está vendo que ela está circunscrita por esse vermelhinho aí, para mostrar ela, né? E depois tem a foto da direita, que é ela se casando já, né? Quando eu fui levá-la ao altar. Foi uma alegria muito grande. A minha filha é uma bênção, é uma jovem maravilhosa, né? Assim como meu filho, assim como meu genro e minha nora também. E agora tem o meu netinho Caio, né? Que a minha filha proporcionou para nós também. Olha a minha família aí toda reunida. Meu filho Fábio, esse moço grandão aí, alto, não puxou a mim, né? A esposa dele, a Isabel, e também vocês podem ver ali o meu genro Paulo, minha filha Keila e o meu netinho Caio e a minha esposa Irene, naturalmente, né? Que é a guerreira que cuidou daquelas crianças todas. Pois bem, passada essa apresentação, eu digo a você também que nós temos tido alguma experiência na área terceiro setor, fizemos vários cursos, vários treinamentos, demos várias palestras, temos já formados centenas de capelães pelo Brasil afora, no exterior também, em alguns países, nós temos capelães que estudaram conosco, estudaram na GES, né, por cursos à distância, outros aprenderam nas igrejas, em cursos que nós damos presenciais também. Enfim, e agora nós trouxemos esse pequeno curso aqui, gente, para compartilhar algumas dessas coisas. Aqui também são 2 literaturas que nós fizemos. A primeira foi o Manual de Ação Social para Igrejas, que foi feito em 2010. Nós soltamos pela editora Aleluia na época. Esse manual, gente, para você ter uma ideia, né, como o assunto ação social é precário, essa editora Aleluia é uma editora da Igreja Presbiteriana Renovada. Ele é antiga, né, uma editora bem conceituada. Mas o tópico ação social foi aberto com este livro, ou seja, não havia nenhuma literatura com o tópico ação social. E você vendo em muitas outras editoras, você também vê que não existe esse tipo de literatura. Muitas vezes nós encontramos literaturas acadêmicas. Acadêmicas é diferente, mas algo que pudesse tratar assim de biografia e também de projetos, de execução de projetos, não tem. E esse livro ele está sem editora atualmente, né? Nós estamos buscando divulgar ele na forma digital, que é melhor, digitalizado, em e-book, e está indo muito bem. E aí tem o Manual de Acessibilidade e Inclusão dos Deficientes Físicos e Mentais nas Igrejas, que é um material assim muito interessante também, que nós pretendemos assim uma oportunidade de criar um mini curso sobre esse assunto também, porque é muito legal, tá? Bom, quando nós falamos de ação social na igreja, nós precisamos, logicamente estamos falando assim de uma forma, uma abordagem mais religiosa, né? E eu gosto de lembrar uma frase que alguém disse, mas eu não vou dizer quem, porque há controvérsia sobre quem tenha dito, mas diz assim a frase: prega o evangelho e, se necessário, use as palavras. Pois bem, e como é que nós podemos anunciar o reino de Deus por meio de atitudes de amor? De que forma, né? Sem palavras. Hoje nós estamos numa época, gente, que existe muita coisa de louvor, vamos louvar, vamos glorificar e coisa e tal. Mas eu gosto de lembrar
que a melhor forma de nós glorificarmos a Deus, para mim, está embasada neste versículo de Mateus 5,16. Diz assim: assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, portanto, o que levaria as pessoas a glorificarem a Deus seriam as nossas boas obras, não é? Essa é uma boa forma de glorificar a Deus, porque não que não haja mérito em nós realmente adorarmos, louvarmos com a nossa boca, mas muitas vezes esse tipo de adoração fica só naquilo, fica só no louvor, só no aleluia, no glória a Deus, e não sai disso, né? E as obras não contextuam com aquilo que nós falamos, né? Pois bem, a igreja carece de ação social, mas como cidadãos nós vemos que muitos brasileiros não sabem dos seus direitos, não sabem que existem benefícios que a sociedade lhes concede para minorar o seu sofrimento, né? Então nós mencionamos a Constituição Federal e a palavra cidadania, que nada mais é do que nós entendemos os direitos e deveres que nós temos para com a nossa pátria, né? A nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. E existe uma palavra chamada empoderamento, a tradução correta dela. E o que é o empoderamento? É quando a pessoa se conscientiza daquilo que ela possui. Ela não é que ela vai ter, ela não tem, ela adquire, não. Se você se aproxima de um mendigo, né, gente? O mendigo, o barulho vai atrapalhar um pouco aqui, às vezes, viu, gente? Mas é o avião que passa por cima, que é próximo ao aeroporto. Mas, por exemplo, você chega perto de um mendigo, e este mendigo que está ali na rua, maltrapilho, jogado, sujo, ele tem direitos, ele é um cidadão brasileiro, é protegido pela nossa Constituição, mas ele não sabe de seus direitos. Ele não sabe, ele não tem conhecimento daquilo. Quando ele passa a conhecer isto, quando ele passa a utilizar esse direito em favor dele próprio, isso é o que nós chamamos de empoderamento, quer dizer, é algo que ele já tem, mas ele não tem consciência de que tem, né? É mais ou menos isso a definição. Então a nossa Constituição nos dá alguns direitos. A igualdade, por exemplo, todas as pessoas são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Os brasileiros e os estrangeiros deste país têm a garantia de proteção, o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. A igualdade de gênero, homens e mulheres são iguais, em direitos e obrigações. A liberdade e assistência religiosa. Gente, é garantida a liberdade de consciência e de crença. Mas não só para você, não só para mim, para todos. Todos podem crer e chegar à conclusão que quiserem em relação a Deus ou a sua fé, tá bom? Essa liberdade é de todos, a garantia dessa livre consciência, né? Sendo assegurado o exercício dos cultos religiosos e mantida na forma da lei. É livre o exercício dos cultos religiosos, obviamente que se eles estão em conformidade também com a lei, né? Tem tipos de cultos que muitas vezes podem perturbar a paz, podem causar... Tem gente, por exemplo, que se reúne e se suicida, se mata, porque acha que a religião deles vai defender isso, né? Enfim, isso não é uma coisa legal, é diferente. A lei dá proteção também aos locais de culto e às suas liturgias, né? Os seus rituais litúrgicos. Muito bem. Significa que cada igreja, não só quando a gente fala igreja também, fica uma coisa muito generalizada, né? Mas compreende-se por liberdade de culto, e assim como se fala liturgias, as religiões afro-brasileiras também, né? Qualquer tipo de culto é protegido, tem que ser respeitado, tá? Então nós temos esta garantia dentro do nosso contexto no Brasil, o que não ocorre em muitos lugares por aí afora. Mas aqui nós temos, tá? E aqui fala de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Isso aí é o princípio da capelania, que está no último parágrafo aqui. Prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Note bem, é assistência religiosa, não é visitação religiosa, é outra coisa, tá? Também nós não vamos falar sobre isso porque esse assunto da capelania, talvez eu vou falar um pouquinho só lá na frente, quando a gente fala sobre visitação a hospitais, né? Mas é um assunto mais à parte. Princípios do direito, é interessante dar uma pincelada nisso também. Direito é o conjunto das normas sociais obrigatórias que asseguram a função do equilíbrio social e que são impostas coercivamente pelo Estado. Que é coercivamente? É, por exemplo, você ter uma multa, né? Lembra você que você infringiu alguma lei que você deveria ter cumprido, né? A nossa lei, o nosso direito, ele é baseado no direito romano, que por sua vez tem muito da Bíblia, também nós sabemos disso, que a Bíblia inspirou muitas leis, né? Mas o princípio do direito romano era o seguinte, eram 3 itens só: viver honestamente, não prejudicar a ninguém e dar a cada um o que lhe seja devido. Dar a cada um o que lhe seja devido é a síntese da definição de justiça. E no cristianismo,
nós que nos embasamos na Bíblia, sabemos que diz ali os 2 mandamentos, o resumo dos mandamentos que Jesus deixou: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. 2 mandamentozinhos. Agora eu pergunto, há alguma desarmonia entre as leis, a nossa Constituição e as Escrituras? Não, absolutamente nenhuma, né? É a liberdade que nós temos de caminhar, então, com esses 2 parâmetros para nos nortear. Aqueles, e eu repito, aqueles que estão participando dessa palestra ou assistindo esse vídeo, e porventura não adotam a Bíblia Sagrada muito sagrada, né? Tem uma outra fé, um outro tipo de visão, também não se ofendam, adaptem esse conceito à sua própria religião, ou ainda, se você porventura não professa e não tem religião alguma também, sinta-se também da mesma forma apto a fazer ação social, porque isso se faz com o coração, né? Vamos falar da desigualdade social um pouco. É interessante que a desigualdade social, quando nós falamos dela relacionando-a ao mundo, fica bem distante da gente, fica algo que nós aparentemente não temos responsabilidade, né? Está tão longe de nós, mas aí nós viemos trazendo para o nosso país. O país já está mais próximo, né? Nós sabemos que tem tanta desigualdade no país. Mas aí trazemos também para o nosso estado, nós que vivemos aqui na região sudeste, que é uma região mais abastada, mas vivemos também muita desigualdade social. Mas traga para o seu bairro também. O próprio bairro muitas vezes tem aquele lugar mais chique, tem aquele lugar mais simples. Traz para a igreja também. Dentro da igreja você vai ter pessoas também mais simples, mais humildes, de condições financeiras bem precárias, outros que estão um pouco melhor. E você traz até para a sua família também. A sua família também tem pessoas de classes sociais diferentes. Também pode ver a desigualdade social, não é? E a desigualdade, ela demonstra que nós devemos procurar o quê? A igualdade ou pelo menos a semelhança, né, gente? Para que as pessoas tenham sempre o mínimo necessário para ter um conforto na sua vida, né? Claro que nós não vamos entrar pelo lado do comunismo, propriamente dito, né? Não é isso que nós estamos falando. Mas mesmo porque nós vivemos na meritocracia. As pessoas têm que fazer algo, não é? Exceto aquelas que de fato são impedidas por qualquer limitação física, intelectual. Existem casos assim, é diferente, né? Mas no modo geral, todos temos que procurar viver do nosso salário, do nosso trabalho, e buscar e almejar ter as coisas que desejamos. Cada um tem aquilo que acredita que é o melhor, tem, que está feliz com o que tem, também, não é? Mas o que nós estamos fazendo para melhorar essa desigualdade? A igreja e a comunidade. Vamos começar por aí, para trabalhar esse conceito. Se a nossa igreja deixasse de existir, a nossa comunidade sentiria a nossa falta? É uma pergunta, gente. Se a sua igreja fechasse as portas hoje, quanto tempo será que demoraria para as pessoas perceberem que ela não está lá, que não tem mais a sua igreja? O que será que aconteceria? Eu faço uma conjectura aqui e faço uma pergunta empírica, uma pergunta muito abstrata, né? Não precisa responder. Para onde teriam ido aqueles crentes amorosos que visitavam os idosos, visitavam os deficientes, os doentes, né? Estou falando de comunidade, hein, gente? Se a sua comunidade vai ter esse pensamento. Cadê aqueles crentes que promoviam a defesa dos direitos sociais, que participavam da vida comunitária, da sociedade de bairro, que defendiam os interesses da população, que abriam suas portas para oferecer palestras de saúde pública, cursos profissionalizantes, faziam campanhas solidárias, ou seja, de coleta de alimentos, coleta de agasalhos? Cadê esses crentes? Será que é isso que a nossa comunidade vai dizer se a nossa igreja fechar hoje? Difícil, hein, gente? A maioria de nós sabemos que não é assim. Que as pessoas iam ficar contentes, iam falar, meu Deus, graças a Deus que fechou essa igreja, aquela barulheira desgraçada, aquele povo gritando, parando os carros na frente da minha garagem. Já pensou? Deixando a rua suja, enchendo de papel, de copinha, de coisa. Será que é essa a lembrança? Porque é raro você ver uma igreja que realmente participe da comunidade, né, que frequente as reuniões de bairro. Eu vou falar um pouquinho adiante sobre isso. Mas esse é o ponto. A igreja e a comunidade. Qual a interação que nós temos com a nossa comunidade, né? Há uma realidade ao redor da igreja. Enquanto nós estamos aqui conversando, gente, agora, talvez em 1 hora, um pouco mais, veja só a estatística, o que diz. Que 1.825 crianças passarão a morar na rua, gente, nessa última hora. Vão morar na rua. Deixaram de ter um lugar, uma casa, talvez estão indo para a rua, né? 1.667 vão morrer de fome.
115 crianças vão estar entrando na prostituição e 257 se tornando órfãos devido à AIDS, ou seja, os pais morreram de AIDS, né? Quando não passam ainda a doença para os filhos. Enquanto nós estamos muitas vezes prestando o nosso culto, fazendo a nossa parte litúrgica, né? E tal, e reclamando da vida. O pior, né? Por picuinhas muitas vezes. Enquanto isso também no mundo tem 50% da população, 50%, gente. 50% da população mundial vive com R$4 ao dia, que é aproximadamente $1, tá? Morre por dia, vive com esse R$1 por dia, $1 por dia, perdão. $1 por dia. Já pensou? 30 mil pessoas morrendo de fome ao dia também. Todo dia morre. E 13 milhões da população são de órfãos, gente. 4 milhões de abortos. Isso tudo está acontecendo ao nosso redor, enquanto nós estamos falando de amor, falando de religião, falando de Deus. Tudo isso está acontecendo, né? Aonde que nós podemos chegar com isso, gente? Continuamos reclamando e diante de uma situação em que nós somos privilegiados muitas vezes, né? Pois bem, e nas nossas igrejas? O que está acontecendo no meio da nossa religiosidade? 40% dos delinquentes são filhos de evangélicos ou desviados. Volto a dizer que esse slide eu elaborei para trabalhar com as igrejas evangélicas. Por isso que eu sou específico quando eu falo isso, tá? São evangélicos. Eu constatei isso num trabalho que fizemos numa Fundação Casa na cidade de Franca. Nós fomos lá fazer um trabalho com jovens, com a garotada que estava presa, e devia ter uns 70 lá, não sei, por aí. E quando nós fomos fazer o trabalho, fomos fazer um culto lá e cantar, gente, aquela molecada ficava lá, glória a Deus, aleluia, não sei o que. Eu falei, mas que raio, tá parecendo uma igreja aqui? Que negócio é esse? A molecada, eu fui saber, né? E a molecada era tudo filho de crentes, filho de evangélicos, desviados, sabe, gente? E foi uma coisa assim complicada. Eu falei, gente, como é que pode isso? A molecada tudo mexendo com droga, fazendo coisa errada, e estava tudo preso ali. Nas igrejas também ocorre gravidez precoce. Eu vi também acontecer isso. Numa igreja só tiveram 6 casos. Foi uma coisa absurda, né, de se ver. 6 casos. Jovens grávidas. O que está acontecendo? Jovens estão se prostituindo, estão saindo do culto e indo para motel, muitas vezes. Quer dizer, que papel que a igreja está fazendo? Você não está conseguindo atingir nem os internos, as pessoas internas ali, né? Casais estão se separando, jovens estão se drogando. Conheci pastores que o filho estava drogado também. É complicado. Tem pastores abandonando o ministério. Muitas vezes não é que ele está abandonando por uma questão moral, uma questão de alguma coisa que ele tinha feito de errado. Não. Cansou, está com problema até psicológico, vai buscar psiquiatra, buscar isso, aquilo. Políticos evangélicos se corrompem. Quantos deles, né? Infelizmente, quantos deles se corrompem e fazem a coisa totalmente errada do que deveriam fazer, largam suas esposas, casam com outras mais novas, fazem essas palhaçadas tudo aí, né? E muitas igrejas chegam até a fechar suas portas, fecham as portas, perdem o seu propósito, porque não está fazendo diferença, né? Então, essa igreja acontece na Inglaterra. A Inglaterra tem grandes igrejas, nos Estados Unidos também é muito disso, mas na Inglaterra é mais. Muitas igrejas grandes, bonitas, lindas, elas simplesmente se tornaram pubs, aqueles barzinhos noturnos, e não se preocuparam nem de mudar o prédio, não. O prédio é um prédio, um estilo de igreja mesmo, e virou um pubzinho. Então, isso é o que? A degradação da religião, da igreja, né? E a pergunta é como a igreja pode atuar? E essa pergunta se estende a quem não está aqui falando em nome de igreja também, evidentemente, que tem pastores no nosso meio, tem missionários, mas também tem pessoas, como eu disse, de outras religiões e pessoas até que não têm religião. Então, como nós podemos atuar? De que formas? Eu vou voltar isso mais sempre para a igreja, para o aspecto da igreja, né? Nós devemos enxergar as possibilidades de atuar na nossa comunidade, como igreja ou como cidadãos, né? A primeira coisa que nós temos que fazer quando nos preocupamos com a nossa comunidade é participar da comunidade. Porque a gente vai falar, mas ninguém frequenta uma reunião de bairro, não frequenta. A igreja está lá num bairro tal. Ela não participa de uma reunião de bairro. Isso significa o quê? Que ela não está nem aí com nada, né? Ah, nós somos do céu. Não, ninguém está do céu ainda não, nós estamos na terra. Tem buraco na frente da igreja, falta energia, falta saneamento em algum bairro, enfim. Aquela comunidade não vê muitas vezes a presença de um pastor ali ou de um membro de uma igreja representando a igreja ali naquela reunião de bairro.
Então ela não está inserida, né? Então o primeiro passo seria frequentar-se essas reuniões. O pastor muitas vezes não pode, ele não tem tempo por alguma razão, né? Mas ele pode determinar que alguém faça isso, que represente a igreja nessas reuniões, reunião da associação de bairros e também as reuniões de interesse público da comunidade, que são as reuniões da prefeitura, que a prefeitura promove, dos conselhos municipais. Temos aqui o Conselho Municipal de Antidrogas, que é o COMAD, o COMAS, Conselho Municipal de Assistência Social, ou Ação Social, melhor dizendo, o CMDCA, Conselho Municipal da Criança e Adolescente, mas tem também o Conselho dos Idosos, olha, tem um bocado de conselhos. Então, lógico que às vezes não dá para ter alguém em todos os conselhos, mas eleja algum conselho que alguém possa frequentar regularmente e fazer parte daquele conselho, tá bom? Outra coisa, se tratando de comunidade, que a igreja deve ter, ou qualquer um de nós, é ter uma relação de respeito e cordialidade para com todas as pessoas de outra fé, né? Assim como para com as pessoas que são líderes eclesiásticos. Por exemplo, às vezes você que é evangélico, tem pessoas dali do seu bairro de outras religiões, né? E pode ter um líder religioso, um babalorixá, por exemplo, que é um líder religioso. Tem que respeitá-lo, e não só como pessoa, mas como um líder religioso também, né? Ele também tem o seu direito assegurado na nossa Constituição, como outros, o padre, o bispo, a freira, né? E outros mais, tem tantos, né? O imã, o rabino, enfim. Nós temos que ter essa visão, gente, de cidadania. Nós não podemos ser, assim, fanáticos, né? Nós temos que ser pessoas coerentes e esse amor que a gente deve demonstrar é para com todas as pessoas indistintamente, né? Não preciso nem falar sobre os homossexuais também. Nós temos que tratá-los a todos com muito respeito, com muito carinho também, tá? Especialmente quando eles se aproximam do ambiente da igreja e, enfim, tem que estar se sentindo à vontade conosco, tá? Nós temos assim que participar da comunidade. Para os cristãos, a Bíblia diz assim: estão no mundo, mas não são do mundo. São a luz do mundo e o sal da terra. Então, o que a gente faz para promover essa luz e temperar? Nós podemos fazer na igreja, promover palestras, se podemos promover na igreja, em escolas, em sindicatos, em clubes, né? Aproveitar os espaços públicos todos que tem, participar do conselho de pastores local, interagir com as denominações, porque às vezes a igreja, o pastor, o líder religioso também se fecha. Esses dias um capelão nosso, ele mudou-se para uma cidade do interior, bem longe até. Ele era um capelão que trabalhava, ele até exercia a capelania profissionalmente, gente. Para quem não sabe, a capelania ela é uma profissão também, tá? Então ele trabalhava numa empresa de ônibus e ele exercia dentro daquela empresa o papel de capelão, ele cuidava disto. Era o assunto dele. E dentro da capelania, ele também cuidava assim, de eventos sociais, por exemplo, campanhas de arrecadação, para ajudar pessoas, para comprar cadeiras de roda. Tudo isso ele fazia, um trabalho muito bonito. Pastor Mazeu. Mas aí ele saiu, foi para o interior, e chegou lá e fez contato comigo. Pastor, o que eu faço aqui? O que fazer aqui nessa cidade? Tão longe, não conheço nada aqui e tal. E aí eu disse a ele, falei, irmão, primeira coisa, você procure se situar, procure saber quantas denominações tem aí, quantas igrejas tem, onde você está, a igreja que você está, qual a história dela, né? Procure saber quem é o pastor, no caso dele que é um pastor, né, gente? Eu falei, procura saber qual é o pastor na cidade mais antigo, qual é o mais antigo que tem na cidade. Procure conhecê-lo, conversar com ele, né? Honrar ele e pedir orientação para ele, se apresenta, fala que você está aí, que você pretende somar esforços aí. E procura também o conselho de pastores. Se houver o conselho, você vai frequentar, vai se apresentar e vai frequentar o conselho de pastores. É um começo. Comece assim. Você tem que começar fazendo o quê? Interagindo, porque ninguém vai chegar em você, né? Você tem que conhecer aí onde você está. Sempre vou para um lugar e mudo bastante por causa do trabalho. Eu procuro saber a história daquele lugar também, até a fundação, como que aquele lugar foi feito, de que forma, o tipo de imigração que teve ali, atividades econômicas, enfim. Então, gente, a integração, participar da comunidade é fundamental para uma igreja. Ela tem que fazer parte da comunidade, ela não pode se fechar. Tem igrejas que não conversam nem com as outras igrejas, imagina por aí, gente. Nós evangélicos, eu estou falando dos evangélicos agora, somos um povo muito dividido.
Existem muitas denominações, muitos pontos de vista. Lembra-se que nós falamos de 2 mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo? Só que nós juntamos mais uns 500 mandamentos, transformamos em dogmas e aí fica uma confusão geral. Todo mundo acha que todo mundo tem que fazer aquilo que a gente pensa, e não é assim, né? Muito bem, então a integração é o primeiro ponto, tá? E para a igreja poder fazer um trabalho de ação social, ela precisa criar um departamento social. É necessário que ela crie esse departamento para que o trabalho seja mais efetivo, mais constante, mais planejado, né? Porque a igreja vai coordenar essas campanhas, vai incluir até no calendário da igreja, olha, mês tal a gente faz a campanha do agasalho, por exemplo, né? Vai ter campanhas que são pontuais e outras campanhas que talvez sejam mais efetivas, né? Fique o tempo todo fazendo direto, como por exemplo a arrecadação de alimentos, que pode ser feita sempre, né? Então a igreja vai fazer como? Ela vai pegar uma equipe, vai organizar essa equipe, vai ver as pessoas que têm um dom para aquilo, uma vocação, que gostam de fazer aquilo, independente de idade também. Procure dar oportunidade para jovens também participarem, viu, gente? Os jovens é muito importante. E principalmente honrar os seus idosos. Nós temos muitos idosos na igreja que estão encostados, gente, porque uma coisa que eu tenho observado é que a maioria das igrejas hoje em dia está realizando o culto, a liturgia em torno do jovem e das músicas que o jovem gosta, né? Aquilo que está na moda. E o culto vai pegando aquele formato, mas a igreja tem as pessoas mais antigas, as pessoas que tinham uma liturgia diferente e elas não acham espaço nisso. Elas ficam ali porque elas são convertidas realmente, elas toleram tudo aquilo, né? Mas elas se sentem jogadas, pessoas que poderiam estar ativas. Vocês vão ver mais adiante, eu vou mostrar para vocês o caso de alguns idosos ativos, especialmente no campo da área social, onde eles tiveram a oportunidade de fazer, né? Sabe, eu escrevi aqui um texto embaixo, você pode ver, está escrito assim, a doação na mão de judeu. O que significa isso? A igreja, durante muito tempo, fez o assistencialismo. Assistencialismo é completamente diferente da ação social, nós vamos ver daqui a pouco. Então aquilo que nós arrecadamos, aquilo que nós, mesmo que nós individualmente também desejamos às vezes fazer uma doação, nós temos que ter a doação, gente. Sabe? E tem Deus que diz assim, quem oferta a minha doação, a minha caridade, e ela soe na minha mão, fique suada na minha mão, até que eu saiba exatamente para quem eu tenho que entregar. Olha que interessante. O judeu, ele é criterioso com aquilo que ele vai doar também, porque não é uma coisa que você faz de qualquer jeito, sabe? E não é também que você vai julgar para quem você está dando. Eu acho que esse aqui merece, eu acho que aquele não merece. Não, não se trata disso, gente. Se trata de você estar em sintonia com Deus e procurar saber para quem você tem que entregar. Às vezes você vai entregar para uma pessoa que é até estranha. É uma pessoa estranha, você não conhece, mas você sentiu, não é esse aqui, é para esse que eu tenho que entregar. Entregou, vira as costas e vai embora. Porque é a pessoa e Deus que vai lidar com aquilo. Então você não vai julgar o que ela vai fazer, se ela merecia, se ela não merecia. Mas nós temos que ter critério, não é saindo, fica igual o programa do Silvio Santos lá, né? Quem quer dinheiro, quem quer dinheiro. Não, não é assim, né? A gente se sabe que está fazendo dinheiro, porque a gente dá um exemplo disso. De repente a igreja fica dando dinheiro, dá dinheiro para outro comprar droga, dá dinheiro para outro comprar cachaça, né? O que adianta isso? Não é trabalho social, tá? Muito bem, vamos adiante. Quando nós criamos uma Secretaria de Ação Social, não se assuste com isso que eu estou mostrando aí. Isto aí foi uma programação que eu fiz para uma obra social na cidade de Franca. É uma programação, um organograma dizendo assim quais as atividades que nós poderíamos desenvolver por meio daquela instituição. Não que fôssemos nos envolver com todas elas, mas havia umas possibilidades aí de nós enganjarmos em algumas coisas, né? E aliás o que a instituição está fazendo nos dias de hoje nem estava aí, por incrível que pareça. Eu acho que não está não. Eles estão fazendo algo totalmente diferente, mas na frente eu vou falar sobre isso também. Esse é um modelo de planejamento, mas você tem que ter uma diretoria na sua secretaria. É interessante dizer que não precisa ser jurídica. Quando você monta essa associação, aliás, esse departamento na igreja, ele não precisa ter uma pessoa jurídica, nada. A igreja pode criar um caixa para ele, né, para repassar esse caixa para essa diretoria, para ela poder administrar. Ela pode também angariar recursos destinados exclusivamente a isso. O que ela não pode é misturar os caixas, ela tem que ser muito correta com aquilo que faz na ação social, muito transparente, né? O ideal é que tenha realmente conselho fiscal, como a igreja deve ter um conselho fiscal também, enfim, mas ela tem que ter secretário, tesoureiro,
Tem que ter as pessoas que vão presidi-la, né? Um presidente, para poder trabalhar de uma forma organizada e planejar as ações de acordo com a sua realidade, para ver o que você pode fazer onde você está, né? Nós vamos ver também sobre a sugestão de projetos daqui a pouco. Justamente isso, quais as atividades de ação social podem ser desenvolvidas por meio da igreja ou mesmo na igreja. E aí eu digo, ação social é diferente de assistencialismo, tá bom? Completamente. Nós temos que filtrar as necessidades e as aplicações, temos que administrar esse dinheiro, esse recurso da ação social. Nós vamos falar de um projeto agora aqui, olha, que não vai dinheiro. Qualquer igreja pode organizar um projeto desse, a doação de sangue, gente. Todo mundo doa sangue, quer doar sangue, gosta de doar sangue, mas acontece na igreja, isso acontece muito esporadicamente. É assim, aparece um doente lá, um irmão que está doente, um parente, eu preciso de um doador de sangue e tal. Aí vai lá uma turma, doa sangue, e aí parou nisso, não vai ter mais, né? O que nós estamos nos referindo é a uma campanha de doação de sangue permanente, e mais que isso ainda você vai ver. Você faz o quê? Primeiro, alguém do Departamento de Ação Social vai visitar o centro, vai lá, vai ver uma bicicleta, vai pegar uma literatura para saber quais os tipos de pessoas que podem doar, qual o período que pode doar, a cada 2 meses, a cada 3 meses, né? Vai ver, tem alguns requisitos sobre peso, se a pessoa já teve determinados tipos de doenças também, enfim. Esse material nós temos no Manual de Ação Social também, e eu vou disponibilizar ele também de alguma forma aí para vocês, tá? Então, precisa ter essas informações. Aí você vai fazer o quê? Vai organizar na igreja um grupo, começando da igreja. Quem quer doar sangue? Aí você já tem lá você já tem uma noção de quem pode e quem não pode, não é? Então você já vai filtrar, vai ver, olha, essas pessoas aqui então podem compor o grupo de doadores de sangue. Ok. Parou aí? Não. Aí você vai fazer, sabe o que? Você vai convidar as pessoas ao redor da sua igreja. Missionários, estamos falando com um missionário do Chile aí também que está nos ouvindo, né? Então veja bem, ela pode aplicar o Chile também, né? Que a pessoa vai da igreja, mas ele conversa, não conhece nem o pessoal do comércio, e você vai ter uma oportunidade de conhecer. Você vai chegar lá no Português da Padaria, ou Português, é o seguinte, nós estamos fazendo um trabalho na nossa igreja aqui, eu sou ali da igrejinha ali e tal, e nós queremos montar um grupo de doação de sangue. O senhor gostaria de doar sangue? Fazer esse tipo de trabalho? Poxa, até que eu quero fazer, mas como é que é, né? E você explica, fala, olha, a cada 3 meses nós vamos um grupo de pessoas, vamos doar sangue, tá? O senhor vai com a gente? Vou, então eu aviso o senhor sempre um pouco antes. Pronto, vai conseguir um doador. Pega o camarada do gás, pega o camarada da farmácia, pega os vizinhos, tá? Olha só que interessante, a igreja está saindo das suas portas, não é? Está fazendo um trabalho de interesse comunitário. A doação de sangue é um interesse comunitário, né? É muito importante. Aí você vai pegar essas pessoas, vai ter um contato com elas. É claro que eles têm costumes diferentes, né? Óbvio, quando você estiver junto, palavrão, pedra suja, enfim. Mas o ambiente da igreja vai controlar isso aí, né? Vai dar uma proporção também, uma possibilidade de equilibrar esse ambiente, né? E esses homens vão juntos lá fazer essa doação de sangue, olha que legal. Então, cada 3 meses vai fazendo isso. Esse é o grupo de doador de sangue. Além da doação de sangue, pode fazer a doação de órgãos também, né? Deixa eu ver se eu coloquei aqui também. Isso, a doação de órgãos e de medula também, tá? Doação no Banco de Olhos de Sorocaba, em São Paulo, no estado de São Paulo, né? Eles têm lá um programa de conscientização, na verdade, porque quando você morre, gente, quem vai decidir as coisas não é você, né? Quem sobrou aí, né? É lógico. O que você pode fazer é deixar a sua vontade expressa para sua família. Então nós tínhamos uma carteirinha de doador, ficava na carteira, para as pessoas saberem que tem essa preposição. Mesmo assim, se tiver mesmo que de doação familiares, né? Aí funciona. Imagina, se você lembra, quando surgiu uma época de colocar que você era doador no RG, né? O oficial tinha medo, porque ficava com medo que o pessoal ia roubar os órgãos dele lá, matar ele, roubar o rim, roubar o fígado para vender, né? E não sei até que ponto que isso procede, mas de qualquer forma não funcionou, tiraram, né, do documento. Mas para fazer uma campanha dessas não é difícil. O que eu fiz? Eu peguei, no caso,
como esse hospital, o BOS, né, ele dava essa credencial, o que que eu fiz? Eu fiz as fichinhas, como você está vendo aí no campo direito, no lado direito, eu fiz uma fichinha que tinha os dados que era solicitado no site, né? E aí eu distribuía essa fichinha, as pessoas preenchiam, aí eu ia para o computador, lançava uma a uma essas fichas, e aí o BOS mandava as credenciais para as pessoas, né? No endereço delas, na casa delas. Então era interessante, mas é mais um trabalho de conscientização. Pensar nisso, né? E quando eu estava na faculdade, eu peguei lá 100 pessoas, uns 500 desses cadastros aí de carteirinha. E depois eu fiz em outros lugares também. Agora, não é necessário que houvesse a carteira, é necessário que se discuta o assunto, que a pessoa saiba como funciona, como é, não é? Porque aí, no caso dos casais, por exemplo, as pessoas ficam avisadas, né? Os filhos, parentes mais próximos. É muito importante esse tipo de campanha. No caso da medula, quando faz a doação de sangue, também é feita uma coleta específica do sangue para identificar, né? Você vai para um banco de dados para depois ver a compatibilidade e eventualmente você pode ser chamado. Isso também é muito legal, muito importante, tá? Doação de órgãos, então, doação de sangue, doação de córneas. Gente, isso é uma coisa fácil de fazer ou não é? Precisa de dinheiro? Não precisa. Para fazer uns cartazinhos, jogar na comunidade, jogar uns folhetos, para fazer isso que eu acabei de falar, de chamar os vizinhos para doar sangue e ter uma equipe de igreja regularmente fazer isso. Então, parece que não vale muito, então esse projeto social que a igreja pode ir regularmente, tá bom? E que abrange a sua comunidade. A doação de roupas e agasalhos também, tá? Na sua igreja, você pode ter uma caixa lá na frente, com escrito lá, né, que é doação de roupas, agasalhos, as pessoas já vão levando. Tem épocas do ano que são mais frias, então a pessoa já tem esse costume de levar um agasalho, alguma coisa, né? Mas é importante que você possa estar fazendo isso sempre. Não precisa fazendo pontualmente. Embora que se você tiver um departamento de ação social, isso não vai passar batido. Eles vão estar organizados, vão ter uma agenda, eles vão cuidar desse evento. Mas o que acontece nas igrejas que não têm um departamento de ação social é que faz um ano e depois não faz em 2, 3. Não lembra de fazer, não tem alguém que cuida disso, né? E fica por isso mesmo. E não pode. Que essas roupas que chegam, elas têm que chegar limpas, passadas, arrumadinhas, depois você pega, se possível, coloca num passo deixa sozinha, quando o seu trabalho está no bom, né? Não tem aí daquilo que não. E bem, por exemplo, se de cair, aí tem Franca e Sorocaba nessas fotos, para exemplificar, né? Em Sorocaba, em Franca, aliás, nós levamos para o albergue da cidade. Albergue é onde hospeda aquelas pessoas meio que transeuntes, né? Que vem, esse pessoal às vezes não tem uma roupa do corpo. Então essas roupas eram sempre importantes no albergue, eles ficavam muito contentes, porque eles faziam um guarda-roupa lá e a pessoa chegava e já tinha roupa para vestir, enfim, né? Era uma casa de trânsito. Então aí vocês veem algumas doações. Esse senhor de camisa amarela listrada é meu pai, pastor Antônio Martinelli, que cuidava de uma instituição lá em Franca. E eles começaram a fazer isso aí lá, depois daquele projeto que nós fizemos, e até hoje, graças a Deus, eles têm feito, né? Regularmente, isso é sempre, junta e leva. Lá em Franca havia uma coisa muito interessante, lá as pessoas trocavam muito de roupa, trocavam assim, que eu quero dizer, comprava roupa nova, né? E doava as roupas velhas e comprava nova. Nossa, já tinha porque é nova, mas é algo que eu tenho que lá, da roupa fora, mandar para lugares quentes, para outras cidades, porque ali é uma coisa que eu nunca vi naquele lugar, né? Uma coisa interessante. Eu não sei onde você está, qual a realidade do seu lugar, né? Mas talvez você possa aplicar isso lá. É importante quando a gente doa, que a gente faz a doação para as pessoas, nunca deixar a pessoa constrangida, né? Assim, se sentir humilhada porque está recebendo alguma coisa. Então, isso vai do tato, né? Do bom senso que a pessoa deve ter com isso. Tem pessoas que são mais melindrosas, tem pessoas que não. A gente tem que tomar esse cuidado, tá bom? A doação tem que ser sempre uma coisa assim bem natural, eu acho, porque todos nós estamos sujeitos a precisar. Eu mesmo já usei muita roupa usada e até uso ainda. Eu não tenho essa daí, mas tem gente que acha que é humilhante você receber uma roupa, né? Eu não vejo dessa forma, né? Mas enfim, é importante esse trabalho e você pode fazer na sua igreja também, não é? Olha, vamos outra vez. O espada aí, bem, se eu sabe, colocar o social, se você tiver na sua igreja, melhor ainda. E abrindo um parênteses, quem não é de igreja, que está ouvindo essa palestra, assistindo, você pode adaptar isso à sua realidade, à sua comunidade também, tá bom? Ou é de outra igreja, né? Pode ser feito em qualquer igreja isso.
Nas palestras, a campanha de saúde pública abrange várias coisas, né? Mas vamos começar aqui pelo mais simples. A prevenção à hipertensão e a prevenção ao diabetes. Primeiro, como é que eu vou fazer, pastor, para ter um negócio desse na minha igreja? Primeiro, você não vai fazer na loucura, né? Não pode pegar um aparelho e sair medindo as coisas dos outros lá e não dá certo. O que é bom fazer? Muitas vezes na igreja você tem alguém que é estudante de enfermagem, ou alguém que é enfermeiro, ou eventualmente você tem um médico, né? E na maioria das vezes nós não temos nenhum desse tipo de profissional. Então o que a gente faz? A gente vai no posto de saúde mais próximo, numa unidade de saúde, né? Conversa com ele, olha, eu sou uma igreja, se tá, esqueci, organizar ela, de uma troca da sua saúde. Não é o jeito que essa gente, não é a dualidade, não é? De repente eles vão falar, não, nós estamos tendo um problema aqui, um surto aqui nessa região, disto ou daquilo, nós queremos fazer uma palestra lá, voltada para tal área. Então você vai deixar eles à vontade, né, gente? Você não vai falar que quer uma coisa, sendo que eles vão entender que precisa de outra, né? Mas eu estou dando as opções. Então, a prevenção à hipertensão é muito simples. Eles vão lá, eles vão falar sobre essas doenças, como que elas se manifestam, as consequências e tal, as prevenções, e vão levar os aparelhos e vão medir a pressão das pessoas que normalmente nem medem pressão, né? Não tem costume de medir, então nem sabe como que está. Esse é o trabalho da hipertensão. Da diabetes, a mesma coisa. A mesma coisa, leva aquele aparelhinho com as fitinhas, né? Se você tiver esse da diabetes, ele é até mais simples, porque como ele é um teste eletrônico, aparece lá e você já sabe mais ou menos o que é normal e o que não é. E o objetivo é o quê? Mas o diabetes é muito bom porque as pessoas, a maioria nem sabe como que tá. Mas a igreja, se ela vai fazer isso, ela vai promover o da diabetes, ele é mais oneroso do que o da hipertensão. Porque a hipertensão você pega aquele aparelhinho e não gasta nada, usa com todo mundo, né? Mas no caso da diabetes tem as fitinhas, e essas benditas dessas fitinhas são caras demais, gente, para comprar isso daí. Então o que acontece? Você pode pedir para os farmacêuticos, né, da comunidade doar alguma coisa, ou um outro comerciante mesmo que não seja farmacêutico, falar, estamos fazendo uma campanha, nós vamos comprar 100 fitinhas, ou 200 fitinhas, ou 300 fitinhas, não sei quantas pessoas você pretende atender. E nós vamos adquirir essas fitinhas, custa tanto, o senhor poderia ajudar com alguma coisa, enfim. E você angaria isso, tá? Porque até o posto de saúde, mesmo indo lá fazer o teste, às vezes eles não têm também a fitinha também, né? Bom, saúde bucal. Você pode pegar um dentista também e levar para falar sobre a saúde bucal. Vai falar tudo sobre a mesma saúde, né? Aí o médico fala assim, meu médico, para sua morfologia, ou pela saúde dos clientes especificamente também. Olha, tudo isso você pode fazer na igreja, gente. Presta atenção. Pré-natal. Às vezes tem muitas grávidas ali naquela região. E quando eu falo essas palestras na sua igreja, note bem, não falo da igreja. Não é só para o seu pessoal, não. É para a comunidade. É para você abrir as portas da igreja para a comunidade. Para chamar todas as pessoas da comunidade, tá certo? É para isso que eu estou falando. Lógico que você vai atender a igreja também, mas o objetivo é a comunidade. Gravidez precoce também, né? Agora, abuso de drogas já não é algo que normalmente você vai chamar um médico para falar sobre isso. Você vai chamar alguém do COMAD, Conselho Municipal Antidrogas, que eu falei, ou um policial. Você pode procurar a Polícia Militar. É mais a Polícia Militar que faz isso, mas a Polícia Civil também faz. Você se dirige a eles, a um ao outro, e fala que vocês gostariam de ter uma palestra na igreja. Você vai marcar que eu falo aqui, uma acontecência para você poder fazer cartazes, poder fazer folhetos, poder distribuir pelo bairro, poder chamar as pessoas, né? Tá bom? Para cuidar de toda essa parte do marketing, né? E o tabagismo, alcoolismo. Você viu quantas coisas que tem que dá para fazer usando o espaço da igreja no tempo que ele está ocioso, gente? Às vezes um sábado, às vezes um dia da semana, noite, enfim, um feriado. Tudo isso pode ser feito e isto é ação social. Isto é ação social. Vamos adiante. Inclusão digital. Hoje todo mundo precisa mexer com computador. Todo mundo precisa. Então, como nós fazemos na igreja? O que a gente faz? Será que tem como nós também trabalharmos com isso? Colocarmos à disposição das pessoas algum conhecimento nessa área? Tem. Sempre tem alguém na sua igreja que conhece a garotada, esses computadores, tem facilidade. Mas com 12, nós temos computadores, você vai sair com
Portanto, colher o até muito mesmo, porque a didática com bem, então, por exemplo, se todo ele no plano. Você fica várias coisas que se porta se faz hoje. Não é nada sofisticado, é planejar o que você vai fazer. Bom, precisamos de quantos computadores? Podemos ter uns 4, 5 ou 6 computadores. Tá bom. Quem que sabe mexer com o computador para instalar os programas? Tem o fulano, ele pode instalar, beleza. E quem é que vai dar aula? Aí já vocês vão ter mais dificuldade, irmãos, porque é o seguinte, quem vai dar aula? A pessoa às vezes sabe, mas não sabe ensinar. É outra coisa, né? Eu sei, mas como é que eu vou ensinar? Por onde eu começo a ensinar? Então nós temos também um material didático, porque eu trabalho na área de informática e dou aula há 26 anos. Então nós desenvolvemos alguma didática sobre isso. Eu até tenho curso de instrutor de informática num outro departamento meu, outra coisa, tá? Mas aqui do lado de cá, na área de ação social, eu passo também uma didática para quem quer fazer isso na igreja. Como é que eu ensino? Então eu passo a informação para a pessoa, como é que ela faz. Tá? Gente, tem curso de ser um curso marrom de tudo, mas eu sou ele pode gestão social, né? De hoje também fazer isso. Pode comigo. Ele tá você colocando com quem fazer isso, como é de das funciona isso. E muito importante, as pessoas são vocês estão vendo ali no canto direito superior. Eu coloquei os computadores dentro da igreja, gente. É meio louco isso, né? Dentro da igreja, mas é dentro da igreja. Não tinha sala e eu não queria fazer o trabalho com o pessoal. Eu falei, não vou deixar de fazer porque não tem sala. Vamos fazer. Pegamos um cantinho ali na igreja, eu coloquei uns computadores ali e ali eu dei aula também, né? Arrume um espaço para você fazer isso. Não precisa muita coisa. Arrume um espaço e faça esse trabalho também, que é um trabalho de ação social. Nós demos cursos profissionalizantes também. Além esse curso, por exemplo, que vocês estão vendo aí, foi um curso que eu dei de montagem e manutenção de computadores. Inclusive nessa turma aí foi uma coisa interessante, que tinham dois mudos, né? E foi, aliás, 2 surdos, né? 2 mudos, não era mudo, mas por causa de que era surdo, né? 2 surdos nós tínhamos ali. Foi um curso meio doido. Olha que eu já dei curso para muita gente, mas ali foi muito interessante. E quando você faz um curso na sua igreja, você programe, faça direitinho, faça da melhor forma possível. Ele é um curso gratuito, e você deve sempre fazê-lo da forma gratuita, sempre sem custo nenhum. Faça de coração. Mas por ele ser gratuito, você também não vai fazer de qualquer jeito. Vai fazer da melhor forma possível. A pessoa tem que sentir que ela está numa escola paga. Ela está sendo muito bem tratada, com muito respeito. E depois, quando nós fazemos os certificados e nós os entregamos de uma forma bem, como se diz, me fugiu a palavra, muito solene, achei. Numa forma solene, você valoriza aquilo, né? E no caso ali vocês podem ver que eu coloquei algumas pessoas entregando certificados. Quem que eu chamei para entregar certificado? Nesse culto, hein? E foi num culto da igreja. As pessoas foram todas convidadas a ir lá ao culto, porque nós teríamos um tempo para entregar o certificado. Né? Eu pedi para o toda, não. É diferente. Vai tirar uma parte do culto para fazer uma coisa diferente, mais light, né? Uma parte social da igreja. E as pessoas que vinham para lá eram de outras religiões, tudo, nós tínhamos que respeitá-las, né? Só apenas estavam ali porque era o lugar onde nós fizemos realmente o treinamento. Aí elas vieram, nós chamamos o secretário de ação social do município de Franca, chamamos uma conselheira tutelar, chamamos a diretora da Associação dos Surdos, que como tinha os surdos lá, né? Foi legal, nós chamamos ela e ela foi lá para entregar os certificados. Olha que bacana você fazer isso na sua igreja, hein? E também vou te falar uma coisa, não se preocupe de fazer curso e falar, mas tinha que ter umas 30 pessoas participar. Não, tem 3, tem 4, tem meia dúzia, faça, não tem problema a quantidade, viu? Às vezes tem bastante gente, às vezes não, né? Então você faça. Então o curso de montagem e manutenção foi um curso que nós podemos dar por onde fiz o curso. Por meio, fica bem. Se atualiza aí nas suas informações e dá o curso para o pessoal, ensina o pessoal. Olha que turma bonita que estudou o curso com ele de RH, recursos humanos. Poxa, já pode ter arrumado um emprego de auxiliar, de departamento pessoal e depois ingressado na carreira, né?
E aí eles fizeram a mesma coisa, seguiram aquele ritmo que nós lançamos lá, fizeram também uma reunião de formatura, chamaram todos os alunos, né? Não havia distinção também para que os alunos participassem, não era uma coisa, como eu volto a dizer, não era uma coisa só para evangélico, não, era para a comunidade, tá? Então esse curso de rotinas trabalhistas foi muito legal também. Lá em Sorocaba, por exemplo, eu dei um curso de agente de portaria, porque aquele público que estava desempregado precisava de um curso mais ou menos nesses moldes, assim. E não eram muitas pessoas. A gente fez as apostilas com muito carinho, criou todo uma para eles e ninguém coisa para no computador só aqui tu também outro curso que nós demos lá. E uma coisa importante, gente, esses cursos não são cursos demorados, são cursos rápidos. Lógico, o de RH demorou um pouco mais, eu não sei quanto tempo meu pai deu esse curso lá, não me lembro, se foi uns 3 meses, eu não sei. Mas, por exemplo, atendimento ao público é um curso de 4 horas, gente. Você dá uma palestra. É uma palestra. Você não vai ficar 4 horas também dando aula. É que 4 horas é a carga horária mínima, né? Então você manda fazer uma redação sobre o curso para complementar e faz uma palestra de umas 2 horas, tá? Quando muito também você pode fazer simulações de atendimento. Eu gosto de fazer isso que é dinâmico. Você pode ficar um bom tempo lá e ninguém vai se cansar. Faz algumas simulações de atendimento, né? Mas são cursos rápidos, o curso de portaria também é rápido, não é nada demorado. E muitas pessoas vão pegar um certificado pela primeira vez na vida, gente, nunca tiveram um certificado também. E é importante. Agora, além disso, porque ela gosta de trabalhar, né? Nessa conversa, você vai dando objetivos para a pessoa, que às vezes ela está desnorteada, ela nem sabe o que ela quer realmente. Como a maioria de nós, às vezes, é assim também. Aí você vai conversando e ela vai sabendo o que ela quer fazer, né? Ah, poxa, eu acho que eu gosto mais disso, gosto mais daquilo. Você às vezes tem que fazer 2 tipos de currículo, até 3, porque a pessoa tem currículos tão mesclados que você tem que separar uma coisa da outra para poder direcionar o currículo dela para uma área, para outra, entende? É muito maluco isso. Tipo assim, a pessoa às vezes ela tem um currículo de pedreiro. Eu fui pedreiro, mas também fui motorista. O que tem a ver uma coisa com a outra? Nada. Então você acaba fazendo um currículo como pedreiro e outro como motorista, para poder encaminhar de forma separada. Mas o principal é orientar a pessoa, descobrir, ajudar ela a descobrir o que é melhor para ela, né? E fazer o currículo, elaborar o currículo e imprimir esses currículos para elas, várias cópias, tudo, e fornecer essas cópias de currículo. Porque para quem está desempregado, gente, às vezes quando dá o curso é muito importante também, tá? Fazer um cafezinho, uma bolachinha para o pessoal, conversar bastante, porque as pessoas já estão muito estressadas, estão com a autoestima muito baixa, né? Procurar saber também a situação de cada família desempregada, para poder até ajudar de alguma outra forma, né? Mais forte um pouco, de repente levando uma cesta básica ou pagando uma conta de luz, de água, enfim. O desempregado precisa de atenção na igreja. Aliás, tudo isso que eu mostrei para vocês na parte de profissionalização e de cursos, eu passo isso num projeto para desempregados, de apoio ao desempregado. Projeto de apoio ao desempregado. Faz parte disso, né? Bom, aulas de música. A igreja também pode e deve desenvolver atividades nessa área, na área de arte em geral, né? Vamos falar de música agora, aulas de violão, por exemplo. Sempre tem alguém que toca violão, você põe para ensinar. E não precisa fazer alguma coisa, gente, não precisa. É o que eu digo sempre, você não precisa ser um gênio para ensinar alguma coisa, não. Você só precisa saber mais do que está aprendendo, só isso. Eu, quando comecei na informática, eu ensinava hoje, aliás, aprendia hoje e ensinava amanhã, entendeu? Eu sempre tinha alguém para ensinar, porque tinha alguém sempre que sabia menos que eu, né? E é assim que funciona mesmo. Então não fique querendo saber tudo, você ensina o que você sabe e vai aprendendo mais, sua obrigação é aprender. Aí o que acontece? Nós ensinamos lá bateria, lá em Sorocaba, e violão, ensinamos lá em Franca também, ensinamos em outros lugares. Lá em Franca, além de ensinar na igreja, nós ensinamos na escola estadual também, pedimos um espaço lá também, demos aula na escola. Então, querendo, tudo isso dá para fazer. A criançada fica encantada, né, gente, aprender a tocar bateria. Aquele mundo de criança. É fácil, não é, né? Essa parede aí da bateria ficou cheia de marca de pé, tive que pintar. Tive que tirar a bateria daí e colocar no outro. Né? Mas eles tinham um jeito, aprendiam, né? Você vai despertando os talentos deles.
e vai até trabalhando a parte de sociabilização também, né? Criança tem às vezes aquele instinto de ser meio egoísta, então você tem que orientar quando é a vez dele, quando é a vez do coleguinha. Tudo isso é didático, tudo isso tem uma importância muito grande, tá? Os pais vão todos orgulhosos lá para ver os filhos se apresentar, muitos que talvez nem entrariam numa igreja, né? Meu filho vai tocar bateria, vou lá ver, né? E a gente fazia recitais de violão e de bateria, e não era coisa assim, tinha que estar perfeito para apresentar, não. A gente estava tocando um pouquinho, a gente ia lá, juntava e fazia. Não tinha problema nenhum. Nós temos que valorizar as nossas crianças, nossos jovens, viu? Temos que valorizar. Teatro e coreografia. Coreografia a turma gosta bastante, a criançada gosta, e sempre tem alguém que tem um dom especial para ensinar, né? Aqui em Sorocaba nós tínhamos uma menina que realmente e ela e era muito bom, e a gente tem que dar espaço para eles fazerem as coisas, né? Nós temos que abrir esse caminho para eles. Depois nós tivemos um grupo de teatro que foi lá fazer uma peça de teatro na igreja, uma peça assim bem profissional praticamente, né? Muito sério também. Então nós temos que ter esses espaços. Você está olhando para a sua igreja agora, e você vai olhando, e talvez alguns de vocês estão pensando, na minha igreja já tem isso, tem aquilo outro, que bom, graças a Deus. Mas a maioria não tem nada disso, né? Não tem nada disso. Aí muitos hoje também fazem o Tela Crente, o Cine Pipoca, enfim, qualquer nome que se dê. Mas é passar um filmezinho, chamar a comunidade para assistir um filme na igreja. Então, lógico que isso é num horário apropriado, num dia apropriado, e evidente que o filme também que você passe seja apropriado, é claro, né? Mas o que se pode tirar disso? Muitas pessoas agora com então ninguém sabe vendo assim faz para a gente ter comunhão, conversar, brincar, e é para chamar a comunidade para o ambiente da igreja também, trazer as pessoas da comunidade para lá, vamos passar um filme. E esse filme sempre tem que ter alguma história legal, alguma mensagem boa, né? Que você possa discutir depois do filme, ver o que um achou, que o personagem que a pessoa gostou, qual a situação que a pessoa se identificou. É um exercício de filosofia, de pensar, de raciocinar, né? De interagir com aquela situação. Então é importante fazer isso. Dá um pouquinho de trabalho, tem que fazer pipoquinha e tal, arrumar, mas vale a pena, tá? Bom, doação de alimentos é um projeto que a maioria das igrejas fazem também, de uma forma constante ou não, mas fazem. Então você mantém uma caixa lá na igreja, bota uma caixinha lá. Aqui vocês estão vendo duas caixas, uma de alimentos não perecíveis e a outra está material de higiene pessoal, que nós mandávamos para uma casa de pão, temos lá e dá lá. Só pensei dizendo que nós evangélicos temos o costume de ter o culto de ceia e levar as coisas de culto de ceia, mas não precisa ser, pode ser constante. Deixa essa caixa lá na frente e o pessoal do Departamento de Ação Social vai coordenando, porque esse alimento, ele tem que, quando chega, ser processado, ser guardado corretamente, embalado corretamente, né, para não deixar estragar nada e guardar. Para poder montar, tem que montar cestas também. Às vezes você não monta uma cesta igual para todo mundo, porque tem pessoas que têm família maior, família menor, enfim, né? Você tem que fazer uma coisa específica para cada um. Então aqui implica na coleta, armazenamento e na distribuição. O que é distribuição aqui? Também não é só você chegar e distribuir. Você tem que ter um controle de saber para quem vocês estão dando, né? Qual é a situação daquela família, se é um desemprego. Às vezes é um desemprego, né? O pai está desempregado, o filho, sei lá o quê. Às vezes é uma família que tem uma viúva. Olha, a viúva, ela então a família tem uma a igreja, eu tenho um curso também, gente, que chama-se Agente de Ação Social e Cidadania, né? Ele fala praticamente tudo deste curso aqui, que eu estou dando esse curso mais abrangente do que normalmente, mas ele toca nesse assunto de que o líder de ação social tem que procurar conhecer as leis, para poder orientar as pessoas. Muitas vezes você chega numa família e tem lá uma criança deficiente. E os pais não sabem que aquela criança pode ser aposentada, pode receber um salário mínimo do governo, que vai ajudar muito a família, não é? Aquela pessoa deficiente não sabe que pode ter, pode ser um mudo, pode ser um outro tipo de deficiência qualquer, né? Então isso é o empoderamento, ou seja, é a cidadania que a pessoa precisa ter acesso, né? E a igreja, o Departamento de Ação Social, então ele deve não somente levar o alimento, mas a educação para
eles têm dados não só na parte de alimentação, que você pode falar, eles têm o salário deles, eles não passam fome nem nada, mas tem coisas que o idoso não pode fazer, consertar um telhado, um encanamento, carpir um mato de um quintal. Então, tudo isso também o Departamento de Ação Social pode ajudar, pode pegar alguns jovens para cuidar, né? Enfim, tudo isso é muito importante, mas eu não vou adiantar que tem mais coisa na frente. Sobre o armazenamento da alimentação, que você recolhe na igreja, ó, você está vendo? Tem a mesinha que você bota na igreja lá, o pessoal doa, deixa ali as coisinhas, né? Então guarda tudo isso e distribui com bastante critério, sem nunca constranger a pessoa que recebe, não é? Nós não podemos ser invasivos, nem indiscretos, temos que ser amorosos e muito discretos com tudo isso. Agora, como que nós arrecadamos esse alimento? Lá em Franca, tinha um Walmart lá que fazia um evento chamado e nós iríamos fazer o empacotamento dos produtos que as pessoas adquiriam. Qual era a estratégia então? Antes das pessoas entrarem no mercado para fazer suas compras, nós entregávamos a ela um folhetinho dizendo que a instituição tal estava naquele dia ali arrecadando alimentos não perecíveis, né, para os seus projetos. Só isso. Entregava o mosquitinho e a pessoa entrava no mercado e ia fazer compra. E aí a equipe ficava lá no caixa só empacotando. Ali não era hora de pedir mais nada, não podia falar nada, não podia pedir para a pessoa nem nada. Aqueles que se lembravam já separava ali um quilinho de alimento e entregava, você ia guardando lá. Então era muito legal, arrecadava-se bastante, 500 quilos, 800 quilos, 1000 quilos de alimentos. Eu sei que outros mercados grandes também fazem isso, mas isso lá foi muito curioso. É uma forma interessante de arrecadar. E é muito importante se destinar isso também com muita responsabilidade, tá? Esse tipo de arrecadação a igreja também pode trabalhar com o meio ambiente. Ela pode trabalhar a conscientização, principalmente, né? E não só isso, gente. Às vezes a igreja tem uma árvorezinha lá na frente plantada que está caindo os pedaços, esbagaçada, seca. Tem um jardim que está super mal cuidado, né? Tudo danado. Então, a igreja começa cuidando já das suas coisas, da sua aparência ali, né? Então, ensina as crianças. E a conservação de praças é uma coisa, inclusive, que a igreja de um irmão meu também, aqui em São Paulo, o pastor André, eles fizeram isso, né? Seguiram, isso está no manual de ação social para igrejas. Eles pegaram um grupo de crianças e pegaram uma praça que é bem próxima da igreja mesmo, bem próximazinha, feia a praça, tudo mal cuidado. Eles foram lá, pintaram a pracinha toda, arrumaram os bancos da praça, ajeitaram tudo, plantaram umas florzinhas, deixou a coisa mais linda a praça. Estão cuidando da pracinha. Ele foi também com que decidiu, olha, isso aqui é para tal coisa, isso aqui é para tal coisa. Isso já é uma coisa útil, está ensinando as pessoas a fazerem isso, né? A classificar o seu lixo, inclusive incentivando para reciclagem também. Então isso foi muito bom lá também, legal. A coleta de pilha que vocês estão vendo aí não custa nada, né? Pegar uma garrafa ali, um garrafão qualquer, todo mundo da igreja, em vez de jogar pilha em qualquer canto, leva para lá, joga lá dentro. As crianças adoram isso, viu? E depois você vai e descarta esse material no local adequado, né? A prefeitura geralmente tem algum lugar para receber isso aí. Promover a economia doméstica, gente, também faz parte também, ensinar as pessoas a importância de economizar água, economizar luz, energia elétrica, né? Tudo isso. E você pode promover palestras educativas também, chamando profissionais para tratar desse assunto na sua igreja também. Tratar sobre esses assuntos, tá bom? Olha que bacana, né? Estão cansados já, gente? Eu nem sei o tempo que está isso aqui, mas postura, artesanato e economia doméstica. São cursos também que você pode dar na sua igreja. Esse aí foi um trabalho que nós fizemos na associação lá em Franca. Nós conseguimos 3 máquinas de costura, vocês estão vendo aí em cima, tem 3 máquinas de costura, conseguimos essa doação. E aí as pessoas que tinham mais conhecimento iam lá para ensinar as suas atividades, crochê, bordado, costurar, fazer roupa, cortar roupa, enfim. Elas ajudavam, era muito legal. E isso aí a gente usava também para fazer os bazares beneficentes lá, né, para arrecadar fundos. Esse trabalho é muito importante também, porque ele proporciona, principalmente para as senhoras mais idosas, né, um trabalho que elas gostam muito de fazer, e assim elas vão ter também um reconhecimento por esse trabalho, e ver também esse trabalho produzindo frutos, né? E essas pessoas também que vão para fazer esses cursos, e todas, enfim, é uma espécie de terapia, né? Porque está ali, está conversando, está
trocando ideias, as mais antigas, as irmãs mais maduras estão aconselhando as mais novas, né? É muito legal também, tá? Isso é um trabalho importante fazer. Curso de panificação, salgados, bolos, doces, né? E se minha esposa gosta de fazer esse cursinho, todo lugar que a gente vai, a gente organiza com criança, com adulto, enfim. Ensina a fazer pizza, ensina a fazer pão, bolos, enfim, salgadinhos. A maioria vai fazer curso, que nem o caso dessa jovem, foi fazer curso para poder ajudar com a economia doméstica dela mesma, na casa, estavam precisando de fazer alguma receita a mais, então foi fazer o curso. E ela não sabia fazer nada, ela ficou tão feliz de ver essa forminha que ela fez aí de pão aí, que vocês nem imaginam o quanto, viu? E eu gostei de comer o pão também, que estava bom. Muito bem, aí nós vamos falar de atividades que a igreja gosta de fazer também, e que também são importantes, que é a visitação ao hospital, visitação a cadeias, né? Esse tipo de trabalho, gente, não é uma planilha que a gente pode falar sobre cada item desse, mas é necessário, aliás, não só nisso, eu fiz uns vídeos aqui, se vocês verem no canal, eu fiz um vídeo até dividido em 3 partes aí, só sobre a visitação hospitalar, dando algumas dicas, algumas recomendações sobre isso, né, que é importante também. Este aí eu estava fazendo um trabalho de capelania com as crianças, eu gosto muito de fazer esse trabalho também. E é bom que a igreja tenha uma equipe que possa fazer a visitação. E se ela gosta, alguém que gosta, não, eu gosto de visitar o hospital. Então, o pastor, o líder da igreja vai verificar a possibilidade de encaminhar você para fazer esse trabalho, né? Mas pede autorização para o pastor, conversa com ele e vai buscar também fazer um curso, que é muito importante, fazer um treinamento para você poder fazer isso melhor, né? Tá? Visitar também, por exemplo, asilos, abrigos de menores, antigamente chamava de orfanato, né? Agora é abrigo de menores, né? Também é importante visitar abrigos, é muito legal. Para cada lugar, cada um desses tipos de visitações existem critérios também, gente. Existem conhecimentos que são importantes de se obter. Então eu recomendo vocês fazerem algum curso de capelania, seja onde for, mas que faça para poder ter um entendimento maior de cada trabalho desse. Esse trabalho de visitação aos idosos, por exemplo, esse que está as fotos aí é da minha filha. A minha filha, ela durante um tempo, ela conseguiu fazer esse trabalho. Agora ela está com um filho pequeno, né? Está mais difícil, mas ela gosta muito. E ela ia visitar as idosas, levava as idosas para passear com ela às vezes, enfim. Era muito legal. E às vezes ela chegava para mim também muito braba, né? Pai, poxa, pai, eu não vou fazer mais esse trabalho, eu não quero mais fazer isso não sei o que. Chegava braba, eu falei, mas por quê? O que aconteceu? Morreu a fulana, morreu a ciclana. Eu falei, oh meu Deus, mas elas morrem mesmo, elas estão vivendo a vida, né? Deus está recolhendo. Você não pode ficar abalada, minha filha. E assim, a visita a idosos, gente, ela envolve emocionalmente também, porque você está lá em contato, né? Faz um relacionamento ali. E o hospital também é a mesma coisa. Você às vezes está tratando com pessoas ali que também estão sofrendo tudo e precisa ter um certo equilíbrio emocional para fazer esse trabalho, tá? Faz parte disso. E esse trabalho que ela fazia ali era legal. É muito importante que as igrejas façam esse tipo de trabalho. Visite as instituições. E outra, não atravessa a cidade para visitar uma instituição, não. Visita perto de você ali, perto da sua igreja. Ah, mas aqui perto da minha igreja não tem instituição evangélica. E daí? Tem uma espírita, tem uma católica? Vai visitar, vai apoiar, vai ver o que eles precisam, que tipo de ajuda eles precisam, financeira, material, enfim, às vezes um grupo de irmãos pode ir lá pintar o muro para eles, limpar a calçada, fazer alguma coisa. Ajude a instituição que for mais próxima de você, tá? Não discrimine. É a idoneidade. É idônea, então merece ajuda. Só isso. Procure saber se é uma instituição idônea. Agora, é idônea, não interessa se é católica, espírita, sei lá de que seja, né? Evangélica, não importa. É um trabalho social e todo trabalho social vem do coração de Deus, porque socorre as pessoas, né? É importante isso. Nós fizemos trabalho também visitando comunidade. Essa é uma comunidade que nós visitamos lá no bairro chamado Comunidade do Moinho, que é em São Paulo. É muito conhecido lá. Chama isso porque era na antiga Moinho Santista. E aí virou um grupo ali, assim, tudo de casas, casebres, é um lugar muito esquisito. Mas lá dentro tem uma creche, com umas 120 crianças mais ou menos, a creche. Então,
Por exemplo, o que eu aprendi com isso? Quando eu fui fazer o trabalho lá, nós juntamos um grupo de pessoas. Ali tem advogados, tem policiais, sabe? Tem gente de todo jeito que você pensar ali, pessoas de todo tipo de profissão. Tem um pastor também, pode ter uma Flinton ali. Esse é um pastor da Assembleia de Deus, coitado. Nós fizemos isso com ele. Vestimos essa roupa nele, tem o Kiko atrás de mim ali, tem um palhacinho do lado direito. Esse palhacinho é professor de Kung Fu. Enfim, essas pessoas, nós não só fomos lá, nós arrecadamos ovos de Páscoa, sabe? Bastante coisas para dar para as crianças. Muita roupa. Roupa nós levamos de picape, de tanta roupa que era. Muita roupa. Nós fizemos um trabalho bem planejado para atender essa comunidade. E levamos também um dentista para fazer um trabalho de saúde bucal com as crianças. Levou escova de dente, as coisas para dar para as crianças. Foi muito legal. Mas antes disso, eu fui na comunidade, entrei lá, procurei saber quem era responsável ali pela comunidade. Me levaram uma senhora que era a líder comunitária, tinha mais alguns, ela me apresentou, me levou, eu expliquei o que eu preciso, o que eu gostaria de fazer ali, pedi para ela, pode vir. Lá no meio da comunidade tem uma igreja católica que faz um trabalho muito importante ali, dentro da comunidade tem a igreja católica lá. Então nós também não fomos lá para atacar ninguém, falar de religião, nada disso, gente. Nós fomos lá para servir a comunidade, ajudar, né, de alguma forma. E aí nós pudemos falar com eles, marcar a data certinho, tudo, e fomos lá e fizemos esse trabalho, que foi um trabalho muito legal, muito marcante, eu tenho certeza, né? Eu faço um mágico argentino aí, eu não pus a foto para vocês não verem, mas eu visto a camisa da Argentina e põe um bigode, um óculos escuro e faço umas mágicas para as crianças, foi muito divertido. Um trabalho muito legal. Então, para você visitar uma comunidade, eu não estou falando de uma instituição, né? Uma comunidade. Você não vai chegando, vai entrando, não. Nós fizemos um trabalho numa comunidade, numa determinada cidade, e era um lugar perigoso. Tinha um tráfico muito forte, tudo. Então, você tem que tomar cuidado. Eu já fui em lugares também, saber quem são os líderes ali. Estou falando, não falando de criminosos, estou falando de pessoas, líderes comunitários, evidentemente, né? Eles que lidam com os criminosos, é problema deles, mas nós lidamos com os líderes comunitários. Mas temos que falar, temos que nos apresentar para eles saberem quem você é, o que você está fazendo ali, tá? No meu caso, eu particularmente, por causa da minha cabeça branca, eu sou sempre muito confundido com polícia. Nossa, nós fizemos um trabalho com umas crianças na Vila Maria, em São Paulo, e eu queria muito conhecer a comunidade lá, né? Porque a Vila Maria não é um lugar muito assim pobre, mas tem alguns lugares ali que é perto do rio que são pobres. E tinha uma garotada que vinha dali que eu tinha muita dó deles. E eu queria ir lá, né? Então eu falei com as crianças, falei, criançada, eu quero ir lá na comunidade. Falei, ô tio, se você for lá, o nego mata você. Eu falei, por quê? Eles vão pensar que você é polícia, tio. Eu falei, é mesmo? Eu falei, então você tem que saber. Aí eu fui chamar a polícia, né? Fui lá no posto policial, fui falar com o policial do posto policial lá, um sargento. Falei, sargento, eu queria tanto ir na comunidade. Ele falou, mas nem nós entramos lá, é melhor o senhor não ir não. A você nem vocês vão, então deixa quieto, né? Então veja, vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Tem que ter um pouco de malícia, um pouco de critério, fazer as coisas. Não é só ir assim naquela ingenuidade, não, naquele romantismo, naquela poesia. Chega lá, toma uma bala, uma facada e não fica bom a coisa, tá? Mas é importante. Às vezes você tem uma comunidade próximo da igreja, precisando de ajuda, e você fica de longe. Não, procure ver uma forma de você chegar nessa comunidade, poder ter contato com eles, tá bom? E ajudá-los de alguma forma. É importante. Reforço escolar que você pode dar também na igreja, até na igreja, no espaço da igreja, você pode dar reforço escolar para as crianças, fazer um café da manhã. Nossa, eu adorava fazer o café da manhã com as crianças lá, era muito legal. E sabe, mesmo sem a gente pedir, tinha gente que queria ajudar com o café da manhã. Tinha uma padaria que começou a dar pão para a gente dar o café para as crianças. Teve uma senhora que também não era pessoa que frequentava a igreja nem nada, ela também. Então, é muito legal você ter um espaço, abrir um espaço para que as crianças possam ter essa atenção, e você dá o reforço escolar. Não só isso, brincam com elas, faz lazer mesmo, brincar de corda, vai levar as crianças para um parquinho para brincar, sabe? É muito legal isso aí. O trabalho que teve mais sucesso lá na igreja foi esse aí. No Dia das Crianças a gente não tinha muito caixa para fazer nada, né? Então fez alguma coisinha, claro, mas não dá para fazer nada muito especial. Aí o que eu fiz? Eu peguei e comprei um monte daqueles bisnaguinha de tinta de várias cores. Peguei um galão de latex e nós dividimos tudo, fizemos um monte de cores, né? Colocamos nos copinhos, e aí as crianças não sabiam não. Aí fizemos um evento dentro da igreja. Aí depois, quando eu tirei as crianças, tínhamos um quintal do lado, eu falei, agora vocês podem pintar a parede. Gente, entrega a tinta para as crianças pintar a parede. Meu Deus, fica doido.
Aí um pinta uma coisa, outro pinta outra, outro pinta em cima do desenho do outro, outro briga e o outro pinta também. Então foi uma brincadeirinha legal, divertida. Aqui a gente jogava, brincava de corda, brincava de queimada também. Gente, parece bobagem, mas você vê crianças brincando por aí? Porque eu não vejo. Eu não vejo mais isso que tinha no passado. Então, a criançada pega um celular só e fica aí no joguinho, mas os pais também estão, e o professor também está, e todo mundo está. Então, nós temos que tirar um tempo para conviver com as nossas crianças, tá? Vai, pega elas, carrega, leva para um parquinho, olha que gostoso. Vai no parquinho, brinca com a molecada lá. Dá trabalho? Dá, eles estão danados, né? Criança, criança. Mas vai cuidando deles com carinho e aí integra as famílias também, tá bom? E dá o reforço escolar. Ensina, ajuda elas. Às vezes a criança tem dificuldade com uma matéria na escola e você ajuda ela lá na igreja, né? Faz alguma coisa, pega alguém que sabe para ajudar a ensinar, tá? As formas de arrecadação. Você vai ouvir, mas enfim, formas de arrecadação. Como que você pode captar recursos para colocar na sua igreja, né? E aí eu estou fazendo uma brincadeirinha, o dilema do biscoito. Você vai entender o que é o dilema do biscoito. Às vezes, gente, as pessoas não são acostumadas a doar, a investir na ação social, a ajudar as pessoas. Elas não têm esse costume. Nós temos que ensiná-las, né? Temos que inspirá-las, melhor dizendo. Quando nós tínhamos o orfanato lá na cidade de Vilhena, em Rondônia, certa feita, nós já tínhamos saído da casa alugada, tínhamos começado a construir uma sede, enfim. Vieram 4 americanos para nos ajudar. Espontaneamente, eu nunca fui atrás de nada não. Apareceram lá uma pessoa, depois essa pessoa veio com essas 4. Quem veio? Veio um senhor que tinha mais de 70 anos e que era aposentado. Veio um veterinário e veio um professor de escola. Quer dizer, são pessoas comuns nos Estados Unidos, né? Não tem nenhum rico, não tem nenhum milionário. Pessoas comuns. Eles ficaram 15 dias lá conosco, dormiram onde a gente dormia, comeram o que a gente comia e trouxeram as ferramentinhas deles, as martelinhos, as coisinhas pequenas que eles gostam de usar o deles mesmo, trouxeram e fizeram lá as construções, ajudaram a gente lá, foi muito legal. E aquilo me chamou a atenção, os caras gastaram, investiram, eles representavam 2 igrejas na verdade, 2 igrejas que se envolveram com aquele projeto. E aí, quando você fala isso para alguém, alguém fala assim, mas o americano ajuda porque ele ajuda porque ele tem. Ele tem, então ele ajuda, mas eu não tenho, não posso ajudar, eu não tenho para ajudar. Né? Normalmente a pessoa fala isso, né? O americano tem dinheiro, por isso que eles ajudam, por isso que eles dão, por isso que eles fazem as doações. Mas depende do biscoito aqui, ó, o dilema do biscoito. Então, será que o americano ajuda porque ele tem? Ou será que o americano tem porque ele ajuda? Parou para pensar? Será que ele tem, que ele é próspero, justamente porque ele sabe doar, sabe dar? Há uma estatística de que mais de 80% da população americana, nos Estados Unidos, ela tem o hábito de doar para alguma instituição, de ajudar alguma instituição. É um hábito. Não é que ele faz isso ali de vez em quando, não. Ele faz isso regularmente. As empresas é mais ainda. Pessoa jurídica é mais ainda. E aliás, quando alguém vai ver o perfil de uma empresa, lá se observa muito o perfil social da empresa. O que a empresa faz também em contrapartida pela sociedade. Então, gente, a arrecadação é conscientizar as pessoas de que elas precisam ser os menos favorecidos, né? E aí existe uma série de formas. Lá na cidade de Franca, nós fizemos alguns bazares. Eu tenho algumas fotos aqui para mostrar para vocês. Este bazar nós chamamos de Bazar do Verde. Ali tinha muita gente que gostava de ter planta, né, e tal. Então o que elas faziam? Elas tinham algumas plantas, elas doavam essa plantinha para o Bazar do Verde. E no dia do bazar, a comunidade era convidada. E todo mundo ia lá e aí comprava as plantinhas lá delas. Uma comprava da outra, enfim. Era uma coisa meio doida, né, isso aí. Eu até fiquei com medo que aparecesse algum pé de maconha lá, mas graças a Deus não apareceu não. Tava tudo em ordem, só plantinha mesmo, né? Então, é uma forma que eu nunca vi lá, e foi uma coisa que também estava dentro da realidade daquele lugar, mas eu não sei, quem sabe onde você está aí, tem uma comunidade com o pessoal que gosta de planta, faz o Bazar do Verde, olha que legal. E a mulherada adora, porque sempre tem, é que nem colecionar figurinhas, às vezes, ela tem outra, lembra de costura, tudo.
Então ali a gente produzia coisas para o bazar e também tinham aquelas irmãs, aquelas senhoras que já gostavam de fazer um crochê, alguma coisa. Então elas já iam preparando aquilo e aí nós fazíamos bazar. Mas nós fomos um pouquinho além disso ainda. Nós levamos o nosso bazar para a Feira Livre. Nós fomos lá na prefeitura, na Secretaria de Obras, pedimos um espaço na feira. Pedimos para o secretário de obras conceder um espaçozinho para a gente na feira para vender nossas coisinhas ali. Aí fizemos uma barraquinha tosca de tudo essa barraca. Se chovesse tinha caído. Uma barraquinha bem esquisita nós fizemos para poder armar ali e colocar as coisinhas ali para vender, né? Então foi legal. Então o movimento que quem fez foi o grupo da ação social que fez isso, tá? E depois nós tínhamos também um bazar que nós chamávamos de Mega Bazar. Porque o Mega Bazar, ele tinha doação de vários tipos de itens. Não era que nem assim um bazar de roupas, por exemplo. Não, ele tinha coisas assim, as mais inusitadas, sabe? As coisas mais loucas. Então, era muito legal também, viu? Tudo isso você pode fazer na sua igreja e você vai movimentar a comunidade e as pessoas vão ter um olhar até diferente para com a sua igreja, sabendo que a sua igreja se preocupa com a comunidade e com as questões sociais da comunidade. É muito importante, viu? Tá? Ó, o bazar de roupas, que vocês já sabem, né? O bazarzinho de roupas também é legal. Ali, como eu disse a vocês, ó, não falei que tinha muita roupa lá, ó. Tinha muita roupa. Aquelas caixas lá em cima é tudo roupa também. A gente quase que não conseguia dar destino para as roupas lá. Outra forma de arrecadação é, como nós tínhamos uma instituição lá, registrada, tudo certinho, então existem eventos nas prefeituras, eventos municipais que acontecem e tem os estacionamentos. Então, algumas cidades, tais como essa que foi feita lá em Franca, elas destinam a verba do estacionamento para instituições. Então, as instituições cadastradas lá, elas iam prestar serviço no estacionamento. O que era? Coronamento, da cidade. Então, isso dava uma receita muito boa. Então, eu passei muitas madrugadas lá de pé, lá cuidando de carro lá, e ouvindo rock, ouvindo tudo que era trem doido lá que estava passando no show lá. E eu tava lá, no estacionamento. E ali do lado é meu pai, cabecinha branca, é ele, que também me ajudou lá, coitado. Então, é um tipo de arrecadação que é bom você saber que existe também, tá? Quando tem uma instituição. Bom, concluindo, gente, estamos chegando no fim, tá? O Brasil tem uma janela de oportunidades para nós. Tem a liberdade de culto religioso, que nós iniciamos já falando sobre isso, né? Então, nós temos que aproveitar essa liberdade de fazer esse trabalho. E existe, para quem não conhece, eventualmente, dos que estão me ouvindo, o pastor que está lá no Chile, por exemplo, pode fazer isso. Um outro irmão nosso que está lá na Tailândia também pode fazer isso. Por quê? Tudo pela internet. Então você pode acessar o site, você pode procurar o endereço.gov.br. É um curso que você faz à distância, com certificado, com uma boa carga horária, inclusive, que fala sobre o combate às drogas, né, o abuso de drogas, combate ao abuso de drogas, o Fé na Prevenção. Além do Fé na Prevenção, tem mais uns 3 cursos também, eu fiz todos eles, são cursos muito bons. Tem um curso, inclusive, que é para administrador de clínica de tratamento de dependência química, para você ter uma ideia. Curso muito bom. Esses aí são tudo à distância, que eu estou falando, são todos à distância. Então, onde você estiver, você pode fazer esse curso. Agora, aqui no Brasil tem o curso do DENARC, né, que é um curso muito bom também, que eu fiz presencialmente. E tem uma coisa, no curso de Agente de Ação Social e Cidadania, gente, e eu não falo isso, né, normalmente, mas esses cursos vão todos, não vai o certificado, é lógico, mas vai o curso, vai todo o conteúdo do curso eu mando para vocês também, quando participa de algum curso, ou quando você, porventura, também fizer parte do site, achar por bem de fazer, ou se você não fizer parte também de nada, não tiver o curso nem nada, mas precisar de uma informação, eu vou lhe dar também essa informação, tá bom? Tenho muitos cursos, mas muitos cursos mesmo. Tem um que eu não coloquei aí, eu falo na palestra, mas aí não tá, é do Senar, S-E-N-A-R, Senar. Você tem alguns cursos ali também que são muito interessantes, se você porventura mora numa área rural, são muito bons para você fazer também. Então tem o combate à evasão escolar também, que a gente deve fazer, deve lidar com isso na igreja também, saber como que as nossas crianças estão indo na escola, se estão abandonando a escola, se os pais estão acompanhando, tudo isso é papel social, gente. Enfim, é isso. Esse é a nossa palestrazinha, que não é tão mini, né? Mas essa é a nossa palestra e já concluindo ela, nós vemos que nós temos várias possibilidades de agir. Podemos agir dentro da nossa igreja, né?
como instituição também, muitas ações são feitas institucionalmente, ou seja, a própria denominação, ela lança essas políticas de ação social. Uma igreja evangélica que tem uma política de ação social muito forte há muito tempo é a Igreja Metodista. Eles são muito quietinhos, mas eles têm um trabalho fantástico, um trabalho muito lindo de ação social. Eu não sei se são todas as metodistas ou é wesleyana, mas é muito organizado. Hoje existem mais também fazendo esse tipo de trabalho, igrejas batistas, presbiterianas, né? Eu acredito que os pentecostais eu sou pentecostal, de igreja pentecostal também, mas somos os que menos fazem, proporcionalmente falando. É claro que uns fazem, outros não, mas falando assim estatisticamente, nós fazemos muito pouco. E as igrejas evangélicas, agora eu deixo uma observação aqui. Como igreja, nós somos isentos de muitos impostos, né? Nós somos uma igreja, e na maioria das vezes nós sabemos muito